boa noite, espectadores do Instagram, do Facebook, do YouTube. Estamos com mais um podcast Fala PT, né? Ele está aqui de boa noite aos espectadores, mais uma edição. Nós estamos na 8ª edição do podcast Fala PT Amazonas, né? Trazendo comunicação, trazendo informação, trazendo um bate-papo bem descontraído para a militância e para a sociedade em geral, com diversos temas, né? Cada podcast é um tema diferente, a gente vai aprendendo, a gente vai discutindo, a gente vai debatendo. Esse é o espaço Fala PT, podcast Fala PT Amazonas. E hoje eu estou aqui com um cidadão, professor também, é o professor Denis Pereira, ele que é professor do IFAM, ele é superintendente do INCRA Amazonas, né? E é secretário da Setorial de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores, né? Então, boa noite, meu querido Denis, seja bem-vindo a esse momento de discussão. E eu vou dizer logo o tema aqui, para depois você dar uma boa noite. O tema de hoje é políticas territoriais, desenvolvimento da agricultura familiar e suas conexões para a construção da cidadania no Amazonas. Políticas essas que ganharam destaques com impacto significativo na construção da cidadania do nosso estado, tá? Então eu mando assim uma boa noite ao meu querido Denis. Olá, boa noite. Então, para dizer que é uma satisfação estar aqui, dar uma boa noite para toda a nossa militância do PT Amazonas, para toda a sociedade amazonense. Parabenizar pela iniciativa. Eu acho que o PT faz um investimento muito importante, que é na comunicação, que é interagir com a sociedade, escutar a sociedade, mas também transmitir o nosso projeto de país, de Amazônia, para que a gente possa construir uma sociedade justa, fraterna, como nós sempre sonhamos e lutamos para isso o tempo todo. Muito bem, seja bem-vindo, meu querido Denis. Denis, me diga uma coisa, me fala um pouco sobre a tua história enquanto militante do PT. Como tu começou? Hoje você já tem alguns aninhos de militância no partido. Me fala um pouquinho sobre tu. Olha, a história já tem 50 anos, viu? Eu nasci em Santarém, no interior de Santarém, num ramal, numa comunidade chamada Mogi dos Pereira. E sou filho de um cearense com uma cabocla, né, no Pará. E a minha história se confunde com a história da minha própria família, porque meu pai era um trabalhador rural, né, um agricultor, que não tinha escolaridade, não foi alfabetizado. E a minha mãe foi alfabetizada só até a 3ª série, porque é o que tinha na comunidade dela. Ela repetiu 3 vezes, 3 anos seguidos a mesma série, porque era o que tinha naquela época. Mas a minha mãe teve a escola da vida, a escola da política. Ela foi sindicalista dos Trabalhadores Rurais de Santarém. E aí ela participa da fundação do PT em Santarém, né, pela primeira geração. Então eu sempre falo que o fato de eu ser petista tem muito a ver com uma questão de herança mesmo, porque desde a minha infância eu já acompanhava, como era o mais novo, nos paus de arara para ir para análise de conjuntura com 5 anos, com 4 anos, né, no início da década de 80. E daí para frente, através das SEBs, que eu sou oriundo das comunidades eclesiais de base também, depois eu fui missionário católico. Então eu passo pelo PT dialogando com vários movimentos sociais, depois com o sindicato, depois com a Associação de Moradores lá do Santarenzinho, que é o bairro onde eu me criei, em Santarém, depois em vários movimentos como a PJ, depois a PJMP. Então sempre foi um trabalho engajado através daquilo que é aquela formação cristã popular e progressista da Igreja Católica, e com a militância no PT. Então nós tínhamos um núcleo no bairro de Santarenzinho, e eu tive a felicidade de ter uma formação partidária muito legal, porque eu sou daquela geração do Valdir Ganser, do Avelino Ganser, que eram nossos mestres, do Geraldo Pastana, que depois veio prefeito lá no Pará. Então uma geração assim que tinha toda aquela energia fundacional do partido, né, com aquele movimento que tinha como foco transformar esse país, juntando o povo da academia, os camponeses, os povos indígenas, todo mundo junto, as mulheres, todo mundo junto pensando como fazer um país para todos, já que nós tínhamos um país extremamente, radicalmente desigual na sua história, na sua formação social. E aí eu passei pelo PT em Minas, no tempo da graduação, como um militante assim distante. Depois eu fui trabalhar em São Paulo, trabalhei com quilombolas lá em São Paulo, mas militando mais nas campanhas.
e cheguei em Manaus em 99. E aí aos poucos eu fui me inserindo no PT. 26 anos, né? Fui me inserindo no PT aqui e me tornei mais orgânico a partir de 2008, 2009, quando eu vim mais para as instâncias partidárias aqui no Amazonas. Bom. E hoje ainda no PT, né, no governo Lula, lutando pelos programas, pelos projetos do nosso governo, né? Sim. Vamos para um bate-papo sobre a questão do tema em si mesmo. Políticas territoriais, né? Territórios da cidadania. Este programa buscou promover o desenvolvimento territorial integrado, com foco em áreas rurais e comunidades tradicionais, incluindo a Amazônia. Qual a ideia desse programa? Eu acho muito importante dizer que nós estamos agora reorganizando, né, através do MDA, especialmente os territórios da cidadania, porque eu que tive o privilégio de fazer no meu doutoramento em antropologia e ter um orientador, que é o professor Alfredo Wagner, que tem como, assim, digamos, centralidade na sua pesquisa a questão territorial, eu acho que pensar na Amazônia é pensar também fundamentalmente na questão territorial. Porque para garantir os direitos das comunidades tradicionais, sejam elas indígenas, sejam os nossos assentados da reforma agrária, sejam os nossos quilombolas, essa ideia de discutir o território e esse território que garante direitos é uma questão fundamental. Então, lá atrás, o governo do PT já teve essa sensibilidade de produzir essa discussão sobre território, não só a partir de uma questão de Estado, de governo, mas a partir também dos interesses e dos projetos que os próprios grupos sociais têm na Amazônia. Eu acho que foi um projeto muito importante. Agora está no processo de retomada, porque aí é quando esses grupos sociais eles começam também a demandar, pautar aquilo que eles precisam para construir a cidadania, literalmente. A cidadania é essa noção dos direitos que são elementares para que a gente possa realmente falar de direitos humanos como algo da realidade do povo brasileiro. Então, é um projeto muito importante para pensar desenvolvimento social, cultural e pensar em direitos humanos também. A cidadania, né? Sim. Bom, regularização fundiária. A regularização de terras foi uma prioridade do governo Lula, né? Qual a importância dessa regularização para o país, para o Estado, para a comunidade, para as pessoas? Eu acho que é muito importante dizer que o Amazonas tem uma demanda muito grande por regularização, mas também dizer que foi no governo do PT, do Lula, Dilma, nesse governo agora, que nós temos os grandes avanços, no sentido de garantir, por exemplo, os territórios indígenas. Agora o INCRA faz um trabalho extraordinário na garantia dos territórios quilombolas, né? Nós estamos com 4 processos em andamento no Amazonas e chegando outros aí, porque essa história de que não houve escravidão, que não tinha povos negros na Amazônia, isso é uma ilusão, porque o que havia uma invisibilidade desses povos, e agora esses povos estão aparecendo também demandando direitos. Nós, esse ano, nesses 2 anos de governo, já criamos 10 novos assentamentos. A criação de um assentamento é a garantia de território para milhares de famílias que, por não estarem garantidos no seu território, também não tem nenhuma visibilidade para o Estado brasileiro. Então, nós incluímos 7.000 novas famílias e criamos 10 assentamentos até agora. E a previsão é criar mais 5 esse ano. Então, isso é uma política do governo Lula para garantir território. E aí, esse território, dentro da política da reforma agrária, ele é um território que garante, por exemplo, o crédito, que garante a casa, que garante assistência técnica. Então, é um combo de políticas públicas que visam melhorar a condição de vida desses grupos. E esses grupos são uma diversidade. Tanto é que nós temos vários ministérios, porque só um não daria conta para trabalhar tanta diversidade de demanda que a Amazônia tem, que está ligada à territorialidade, ao território, mas que está ligado também às políticas que garantem a cidadania. E aí você pensa na educação, eu sou professor do IFAM, nós criamos o Instituto, né, nós, o governo do PT, em 2008, nós tínhamos 3 escolas técnicas no Amazonas. Hoje o IFAM está em mais de 16 municípios com campus e com várias extensões, com várias unidades oferecendo educação profissional não tecnicista, mas educação profissional que possibilita aquele estudante fazer um nível superior, um mestrado, doutorado. Então, desde o momento que Lula decide colocar a Universidade Federal,
que expande a UEA, que expande o Instituto com a criação do Instituto Federal pela Amazônia. Então, uma política de educação, a questão da saúde, né, a saúde indígena, a saúde para os não indígenas. Então, é um conjunto de políticas que, infelizmente, aqui, a gente estava até comentando há pouco, talvez assim, a população de Manaus, ela não tenha ainda a dimensão do que representa isso para uma região que era invisível, que era desconectada de direitos, desconectada até fisicamente do resto do país, e que é a partir do primeiro governo Lula que a gente recoloca a Amazônia como algo realmente importante. Porque importância não é só econômico no sentido da exploração, é a importância de reconhecer que tem milhares de pessoas que moram aqui e que são pessoas que têm direito, acima de tudo, a ter uma vida digna. Você vê que o governo Lula ele tem investido muito em educação, né? Sim. Eu lembro que aqui em Manaus só tinha a ETFA, né? Daí surgiu o IFAM, né? E a escola agrícola. E a escola agrícola, lá na Zona Leste, né? Isso. Mas você vê hoje, no interior tem um número grande já de o IFAM está chegando nos interiores, né, nos diversos municípios. Manaus já tem quantos aqui? Só na capital? Não, aqui nós temos o campus Zona Leste, o campus Distrito e o campus Centro. E tem a previsão de um campus para a Zona Leste, mas não saiu ainda nessa primeira edição, porque Lula, ano passado, anunciou 100 novos institutos federais, então vai ganhar um instituto novinho, Manicoré, e um instituto em Santana do Içá. Mas o IFAM está espraiando, né? Já tem várias unidades aí, campos avançados em vários municípios. Olha, eu vejo assim, as ações do governo Lula, né? Vamos especificar aqui na questão da educação, né? Uhum. Dizem que não se divulga, né? As ações, os projetos, os programas, né? O podcast Fala PT, eu vou puxar para nós, né? Sim. Já estamos divulgando. Só a tua vinda aqui para falar de que tem IFAM agora, o IFAM está entrando em vários municípios, são ações do governo federal, né? Daí a importância do podcast Fala PT, né? Nos diversos segmentos, a gente fala um pouquinho das ações do governo federal. Né? E é isso, porque essas políticas estão todas integradas. O Instituto Federal é o local onde você tem mais a oferta de cursos profissionalizantes e superiores no campo da agricultura familiar, seja na agropecuária, na agroecologia, na veterinária. Então, para você pensar essa transformação social, você tem que garantir que os nossos assentados, eles têm o direito, claro, a uma produção, a um escoamento, a um mercado que consuma o seu produto com dignidade, com valor. Mas ele precisa também que ele tenha educação, que ele tenha saúde, né, que ele tenha luz elétrica, e hoje o governo Lula está investindo também em energia solar. Eu acho que é muito importante pensar também essas novas matrizes, né, de energia para pensar a Amazônia. Então, eu acho que é um governo de sucesso, levando em conta que Lula governa dentro de uma relação que é assimétrica, que é muito difícil no sentido das oposições que você tem a um projeto realmente de país, porque quando a gente fala de extrema-direita aqui no Brasil, nós podemos pensar que são um bando de loucos, e isso não é verdade, simplesmente. Nós estamos falando de grupos sociais que compõem interesses de uma elite brasileira, de uma classe dominante, que infelizmente ela fica muito incomodada e ela tem impedido historicamente que os nossos povos se desenvolvam. Então nós estamos fazendo um enfrentamento político. A eleição do Lula representou esse enfrentamento político para que a gente possa realmente falar de um país rico, mas de um país que é desenvolvido para o seu povo, e não só um país que tem um PIB elevado. Claro, da importância para a população, né? Que ela paga imposto, daí, então tem de ter um retorno, né? Nos programas sociais, né? Nos benefícios para a sociedade. Falando aqui em agricultura familiar, tá? Desenvolvimento da agricultura familiar. Fala um pouquinho do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Olha só, Alfredo, é muito interessante porque quando a gente fala do governo Lula, a gente está falando de um governo que ele vai fechando as pontas, né? Ou seja, não vai deixando ponta solta para pensar a política pública. Então, nós que somos do MDA, porque hoje o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ele é composto pela ANATER, que cuida da parte de extensão, né, de assistência técnica. Nós temos o INCRA, que cuida da regularização fundiária, né, da arrecadação, da criação de assentamentos, do desenvolvimento rural, dos assentamentos, da política quilombola. Mas nós temos também a CONAB,
que é aquilo que cuida do abastecimento e que tem as políticas de segurança alimentar. Então, o MDA voltou com o governo Lula a fazer investimentos bilionários no sentido não só da aquisição de alimentos para poder destinar para quem precisa, porque nós pegamos um país com cerca de 30 milhões de famílias em vulnerabilidade alimentar ou em fome, e também começou a investir não mais só no agronegócio, porque é importante dizer que esse nosso governo não é inimigo do agronegócio, pelo contrário. O nosso governo faz investimentos também bilionários no agronegócio e é por isso que é uma potência, né? A potência do agro é consequência das políticas do governo Lula, só que Lula também enxerga que o pequeno tem que ser valorizado e tem que ter crédito, que tem que ter financiamento. Então o Pronaf... linhas de crédito para esses pequenos. Então o Pronaf é uma política voltada para aqueles pequenos produtores, para que eles acessem o crédito. Evidentemente, nós precisamos melhorar muito as condições dessas políticas, nós precisamos avançar. É preciso avançar na emissão de CAF, né, da Carteira do Agricultor Familiar. A gente precisa regularizar mais o Amazonas, é preciso avançar na regularização. Então tem muita coisa que nós estamos também nessa luta para que essa política seja efetiva, que ela chegue na ponta. Então, o INCRA, o MDA Ministério, a CONAB e a ANATE, nós estamos fazendo assim, essa parceria para que nós possamos construir as condições de acesso também. Porque é muito importante dizer que esse agricultor que não está regularizado, que ele não tem uma CAF, ele também fica de fora dessas políticas. Isso é uma inclusão, né? Exatamente, política de inclusão. Política de inclusão. Tá bom. A assistência técnica e extensão rural, a ATER. O governo Lula fortaleceu o serviço da ATER. Em que sentido que esse fortalecimento... O presidente Lula recriou, né, a ANATER. A ANATER é uma empresa pública que está dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e nós iniciamos, porque assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar para as pessoas, que uma coisa é a vontade política e a outra são as condições reais de você fazer a política. O MDA tinha sido destruído, ele foi encerrado, ele virou um pequeno órgão dentro do mapa. E assim também o INCRA. O INCRA nós encontramos, a Socorro está até, que está aqui, a meu lado estava falando há pouco, nós pegamos o INCRA totalmente sucateado. Os órgãos federais todos estavam sucateados. Então, para a gente começar a fazer política, a gente teve que organizar a casa minimamente. Né? Organizar quer dizer ter um orçamento mínimo para pagar os contratos, para poder garantir uma cadeira, garantir o pagamento da luz. Essa construção foi um pouco dolorosa, aliás, foi bastante dolorosa. E aí, nesse processo, o Lula estava reconstruindo esses órgãos também que estavam fora de funcionamento. Houve uma parada 6 anos antes. 6 anos sem governo, nada, né? sem pagamento de crédito e fomento, sem construção de casa. É importante dizer que nós estamos falando de assistência, nós lançamos um edital para construir casas rurais agora. O Lula começou com Minha Casa Minha Vida na cidade, depois com Minha Casa Minha Vida Identidade. Agora nós estamos na fase da casa do INCRA para o agricultor familiar. Casa rural? Casa rural, né? Então o edital é com 5.000 casas, vamos iniciar agora com 400 casas. Então assim, são essas políticas que estão voltando. Então no caso da assistência técnica é a mesma coisa. Nós já tivemos alguns editais para a Amazônia, para trabalhar com públicos específicos, né, com quilombola, com mulheres, para que nós possamos fomentar essa prática da assistência técnica dentro dos assentamentos nas áreas rurais da Amazônia. Mas lembrando, o governo tem dado esse impulso, mas isso só vai funcionar também se nós tivermos todos os entes envolvidos, né? O governo do estado, prefeituras, para que a gente possa realmente garantir, né, o território, a terra, a assistência, a produção de qualidade, o escoamento, né, e chegar lá no consumidor final com esses alimentos que são saudáveis, porque do agricultor familiar tem todos os caracteres, né, de você não usar agrotóxicos, de você produzir da forma sustentável e garantir renda para essas pessoas. Bom, aquisição de alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos PAA, né? Exatamente. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, foram muito importantes para o Brasil, para o Amazonas, para as regiões em todo o território nacional. Eu acho muito importante falar disso, viu? Porque quando foi lançado o edital em 2023, o primeiro, o Amazonas ficou em segundo colocado com o governo do PA, porque
como não foi exigido a carteira de agricultor familiar, também a pesca pôde vender. Então, aqui você teve muita entrega de peixe também para as entidades. Então, foi algo que movimentou a economia no Amazonas. Então, dizer que o governo Lula tem se preocupado muito com essa garantia da venda, você para quem produz, e também a destinação. Porque esse alimento é o que chega em todos os CRAs, chega onde você tem um orfanato, onde você tem uma entidade que cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade. Para atender aquela que precisa mesmo. Exatamente. Né? Então, é muito importante essa política. E também toda essa legislação foi criada para a rede escolar, ela é muito importante, porque você sabe que o nosso país, ainda temos muitas crianças que vão para a escola e não tem uma garantia de nutrientes suficientes. Então, a merenda escolar é uma política muito importante. E quando você compra do agricultor familiar, você vai garantir que vai ter o açaí, que vai ter uma fruta, né? Vai regionalizar a merenda. A merenda, exatamente. Né? Então, é um plano muito importante. Aqui no Amazonas, por exemplo, quais os alimentos são regionalizados, por exempro? Tem assim? Aqui tem o açaí, tem o cupuaçu, né? Tem muita coisa, né? Macaxeira. Então, aqui a produção de abóbora é muito grande de girimum, então tomar aquele mingauzinho de girimum na escola é muito bom, né? Em vez de ser o doce de chocolate, é o doce de cupuaçu, né? Exatamente. Doce de graviola, o doce exatamente. Sucos da região. Exatamente. A farinha. Para colocar no franguinho. Denis, participação social. As políticas territoriais e de desenvolvimento da agricultura familiar buscaram fortalecer a participação social com a criação de conselhos e fóruns, né, de discussão. O que visa essas medidas dos fóruns, a atuação dele? É o seguinte, tem uma coisa que é muito importante no nosso governo, é que a gente constrói política não a partir só de uma perspectiva, de um olhar de quem foi o eleito, né? Mas é uma construção a partir de um projeto de sociedade. Então você percebeu que em todas as instâncias o governo Lula voltou a criar as conferências, começou a ouvir de novo a sociedade civil, porque para você construir a política pública e para que ela tenha um rumo que seja o rumo do interesse, que vai ao encontro dos interesses da sociedade, é preciso que ela seja ativa e participativa. Então, é muito importante organizar a sociedade civil. E eu sempre falo, aqui no Amazonas, nós precisamos ainda melhorar muito nossa condição de organização, porque, considerando nossa realidade, né, até mesmo pensando no aspecto geográfico, às vezes é difícil de conseguir reunir, dialogar, organizar, criar cooperativas, criar federações, criar processos organizativos que melhorem a nossa condição também de exigência com o governo, porque é uma relação de construção, mas é também uma relação de cobrança, porque o governo precisa ser cobrado, mesmo sendo o nosso governo, é preciso que a sociedade esteja organizada para dizer, nós queremos que caminhe por aqui a política pública. É interessante do governo federal, do governo democrático, do Lula, por exemplo, ele está abrindo esses espaços para discussão da sociedade civil. Sim. Vai se fazer, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. Reúne-se nos territórios, né, nos municípios, a discussão lá com o seminário municipal, seminário estadual, até chegar ao nacional e depois sair um plano, não é isso? Sim. O que você acha dessa organização? Eu acho que é fundamental, se a gente pensa em democracia, a democracia não pode ser pensada só como um ato de você poder votar, né, de você ir lá escolher um mandatário, nem escolher um deputado federal, mas como é que você estabelece, nem que seja uma certa medida, aquilo que o Rousseau falava, né? Que é essa democracia direta, é onde as pessoas podem também dizer, eu quero que seja assim, aqui a minha necessidade não é essa, pode ser que no Brasil tudo seja, mas aqui no Amazonas a nossa demanda é outra coisa. Você falou é importante. Você falou em democracia direta, né? O Leite pede PT, né? Exatamente. Processo de eleição direta, né? Então, o nosso partido ele tem essa liberdade do pessoal escolher, né? A militância escolher. Muito bem. Inclusão social. As políticas implementadas durante os governos Lula buscaram promover a inclusão social. Quais os direitos garantidos dessas políticas? Cita-se direitos. Olha, eu vou falar um pouquinho primeiro a partir do INCRA, né? Como é que nós voltamos a fazer inclusão? Para a gente, inclusão é promover desenvolvimento. Então, nós quando pegamos o INCRA,
nós temos cerca de 150 assentamentos, entre assentamentos e áreas que nós reconhecemos, e nós não tínhamos nem mais o controle de saber quem está lá, quantas, num assentamento tradicional, quantas pessoas casaram, estão lá como assentadas de forma irregular, que não estão no cadastro do INCRA. Então a gente começou a fazer supervisão nos assentamentos, fazer inclusão de famílias, para poder saber quem é que está precisando da política pública, né? E a política pública é o documento da terra, mas é também direito ao crédito. Então nós voltamos a pagar crédito no Amazonas, isso é muito importante. Nós pagamos agora no PAE Purus para 504 famílias e agora vamos pagar mais 128 famílias que vão receber o crédito de instalação, porque é o primeiro crédito para que ele inicie a sua vida lá no seu lote, na sua área onde ele produz. Então, o INCRA é um exemplo desse fomentador das políticas de inclusão, mas elas são várias, né? Hoje você tem um governo federal que começou novamente a garantir que o salário mínimo seja reajustado acima da inflação. Nós voltamos a ter um recorde de emprego com carteira assinada, porque hoje, viu, Alfredo, você tem uma lógica desse trabalho autônomo, e eu acho que um país ele é feito também por várias modalidades de forma de você trabalhar e produzir seu sustento, mas entender que esse trabalho autônomo ele gera também um desafio para a gente, porque esse trabalhador, quando ele adoece, ele vai buscar o SUS, mas ele não está contribuindo. Ele vai aposentar, precisar de um aposentado um dia, e ele não está contribuindo. Então a gente tem que pensar como é que nós vamos arranjar também essa garantia de seguridade social para essas novas formas de trabalho que você tem na sociedade. Então hoje o governo tem investido muito no trabalho com carteira assinada, por mais que seja, diga-se, um retrógrado até do passado, mas é algo muito importante, porque tu garante seguridade para esse trabalhador. Claro. Então o governo Lula tem proporcionado, especialmente com o retorno da indústria, né, com a volta de uma agricultura familiar e do agronegócio potente, espaços com carteira assinada. E o salário sendo reajustado acima da inflação. Acho que isso é uma política de base do governo, acho que é muito importante. Mas junto a isso, se você pegar, você tem tido acoplado a isso várias políticas. Né? Se você pensar no SUS, na educação, né? na saúde, você tem tido várias políticas que é esse conjunto que vai dando uma nova cara para o país e que você está vendo. Nós teve pesquisa agora há pouco tempo, mesmo com todo esse embate da comunicação que nós temos, e eu sempre falo, as plataformas, elas dominam o controle da informação. Então é muito difícil nós enfrentarmos as plataformas. Eles são muito orgânicos hoje também, a extrema-direita. Mas mesmo com todo esse embate que parece desigual, injusto, a avaliação do governo está melhorando. Por quê? Porque as pessoas estão começando a sentir os efeitos dessas políticas. E eu tenho certeza que até o final do ano, o Lula fala que é um ano de entrega, quando a gente começar a entregar tudo que tem sido construído por nós nos órgãos, nós vamos ter um Brasil muito mais otimista e Lula com uma aprovação lá em cima, se Deus quiser. Eu espero que a população reconheça, né? Porque os programas, o recurso está chegando. Sim. No nosso governo, nós não temos só discurso, nós temos recursos. Sim. Mais recursos que discurso. Sim. Né? E às vezes, alguns territórios, algumas cidades, alguns não entendem esse investimento, não reconhecem, né? O Lula fez nos primeiros 2 governos, está fazendo nesse, né? E vai ser reconhecido sim, com certeza. Acho que tem que chegar na ponta, todo o resultado dessas ações, né? A gente está quase já encerrando o nosso bate-papo, Denis. Me diga assim, apesar dos avanços, a implementação dessas políticas, né? Quais os desafios que ainda faltam para você encarar? Tipo assim, vou dar um exemplo. Na Amazônia nós temos é muito complexa a Amazônia, né? O acesso, né? Me fale um pouco de mais desafios. Nós como setor público, nós temos muito desafio. Acho que uma grande questão nossa, Alfredo, ainda é recompor os nossos orçamentos. Ainda está muito aquém do que a gente precisa para dar conta da Amazônia e do Amazonas. Nós somos um estado hoje que é o maior, que só o Amazonas é maior que todo o Nordeste. A nossa logística é uma logística desafiante. Para você ter ideia, eu fui trabalhar agora em Guajará, ano passado, e nós temos que ir para Brasília, de Brasília para o Acre, do Acre, de Rio Branco, você vai para Cruzeiro do Sul, de lá você pega um carro, aí o voo não deu certo, voltei para Rio Branco, fui de 700 km de carro,
para voltar para o Amazonas. Né? Então, primeiro, acho que a questão da logística e do custo amazônico é uma briga nossa, não só para que a gente tenha mais recursos para fazer a política pública, porque nosso custo é muito elevado, mas tem que ter uma política para servidores públicos na Amazônia, porque o grande desafio nosso é fixar servidor. Nós temos um concurso que é nacional, e agora o Lula fez um concursão, todos os órgãos vão receber um pouco de servidores, mas você manter servidor no Amazonas é um desafio. Dos concursos do INCRA, dos últimos concursos, as pessoas voltam. Né? As pessoas voltam para os seus estados porque acham dificuldade. Olha, muito município hoje você não tem uma UTI, hoje você tem municípios que não tem voo, como Carauari. O custo de um voo de Erunepé para Manaus, como é que um servidor que ganha um salário baixo vai vir em Manaus para chegar aqui e daí para sua terra? Qual o custo mais ou menos para Erunepé? 2 mil, 3 mil? Cerca de 2 mil um trecho, dependendo do... Tem municípios... Para ir para o sul do Amazonas, se eu for para Rondônia, um trecho às vezes está 5 mil. Tem municípios que então, é mais fácil chegar no Rio de Janeiro. Exatamente. No Ceará. Ir para Miami. Ir para Miami melhor. Então, acho que logística e custo amazônico é um desafio. Nós temos um desafio também, Alfredo, que é o sul do Amazonas. Nós temos um avanço do agronegócio lá e o problema não é esse, mas nós temos um avanço também na questão da degradação ambiental e de uma ocupação irregular do território amazonense. Então, como é que você regulariza situações em assentamento onde você hoje tem grandes fazendas, essas fazendas não estão regularizadas, a legislação não permite regularizar, geralmente estão embargadas com questão ambiental. 2 anos com essa estiagem, nós tivemos muito fogo no estado, especialmente no sul. Quem vai para lá para o fogo são nossos servidores, que o governo diz, olha, o INCRA tem que resolver. E aí chega lá, você tem as cidades com escola parada, porque é fumaça, né? Você tem danos ambientais gravíssimos. Então, você precisa pensar como é que nós vamos criar uma política para o sul do Amazonas. Nós precisamos muito ainda melhorar a condição dos nossos povos tradicionais, né, porque eles estão em beira de rio e agora com as mudanças climáticas, eles passam 4, 5 meses sem água. Então, hoje eu trato muito nas minhas falas sobre pobreza ambiental, porque antes você pensava numa pobreza social na Amazônia, mas hoje você tem uma pobreza que é a pobreza ambiental, que ela afeta quem é mais pobre socialmente, mas afeta todo mundo, de certa forma. E aí a Amazônia hoje tem esse desafio que nós temos que enfrentar, e o INCRA está nessa linha de frente, porque nós, inclusive, respondemos a um TAC no sul do Amazonas, porque o pessoal desmatou, mas como a terra é federal, então o INCRA é que responde. Então, nós temos uma série de desafios aqui para dar Manaus, conta, por né? exemplo, tem muito problema de regularização. Porque assim, o INCRA, ele só cuida da parte rural em glebas federais. Então, hoje você tem, onde a área municipal, aí o município faz a regularização. Em glebas estaduais, o Estado, através da SECT, faz a regularização. E em glebas federais, o INCRA. Lembrando que toda a questão da terra passa pelo INCRA, mesmo as estaduais, porque o cadastro é nosso, a certificação é nossa, então todo mundo precisa passar de certa forma pelo INCRA. O INCRA tem a gestão do território brasileiro, passa pelo INCRA. Agora, claro, no campo da regularização, somos nós os responsáveis. Para você ter ideia, Alfredo, do que é o desafio do Amazonas aí, nós temos muitos municípios que não têm terra ainda, a terra ainda está no nome da União, que nós estamos em processo de doação para os municípios. Nós estamos arrecadando cerca de 1 milhão de hectares agora, ou seja, de terras que não tem registro, né, que não está certificado, não está cadastrada. Então, nós estamos fazendo um trabalho de fundo. E tem uma coisa que nós fizemos também com a nossa gestão, que eu acho que foi muito importante, que é o combate à grilagem. Hoje nós temos uma coisa que acho que virou já uma febre econômica, que é a questão do carbono. Então, os grupos econômicos estão todos interessados em explorar crédito de carbono na Amazônia, mas nós não podemos esquecer que existem povos que moram nessas florestas e como resguardar esses direitos. Então, nós tínhamos muito processo também de grilagem de terra-títulos que apareciam em áreas já destinadas para a reforma agrária, e nós também estamos fazendo auditoria nessas áreas para poder garantir o direito dos povos e comunidades tradicionais. Professor Denis, né, superintendente do INCRA no Amazonas, secretário da Setorial de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores, professor do IFAM, né? E você fez uma luta agora recente, você chegou do interior, né? Anori, né? Estava em Anori. Como é que foi essa movimentação, essa mobilização lá? Eu sempre falo... Pegou chuva? Pegamos um pouquinho.
Eu sempre falo, Alfredo, que o INCRA, só quem trabalha no INCRA sabe o que é. Ó, nós temos uma quantidade que não é muito grande de servidores, numericamente, mas eu fico até emocionado quando eu vejo o trabalho da nossa equipe, porque é um trabalho muito árduo. Não é? E lembrando que, devido à questão dos concursos, nós temos um quadro de servidores já com pessoas que estão acima de 50 anos, uma grande parte acima de 60, muitos em fase de aposentadoria, mas eu te falo, a garra que essa turma tem, porque alguém vai dizer, nós fizemos 5 mil supervisões ocupacionais ano passado, 5 mil. Cara. Isso significa que esses rapazes e moças do INCRA andaram nos barrancos, andaram em ramais que não tinha água, né, porque o poço secou, o rio estava seco. Então, assim, uma turma muito aguerrida do INCRA. Mas nesse espaço, que é um espaço do desafio, é também o espaço da contemplação, da alegria, porque, assim, a burocracia, ela te toma, ela te massacra. E quando eu vou para o assentamento com a equipe, que a gente encontra o povo, que a gente conversa, que a gente faz assembleia, que a gente vai comer um peixe frito. Feliz quando o INCRA chegar lá. Exatamente. Então é cansativo, mas é tão gratificante também. Então eu estava agora lá no PAE Purus e nós fizemos lá uma assembleia com acho que mais de 200 pessoas. Nós tomamos aquele cafezinho com tapioca de manhã na casa da presidente da associação lá. Meio-dia, a farinha. Meio-dia, ela fritou um jaraqui que eles pegaram logo no fundo do lago aqui, um jaraqui daquele dos porreta, e com o pirarucu frito. Aí assim, não tem tristeza também, né? Numa situação dessa. A gente entende que a acessibilidade para trabalhar no Amazonas, na Amazônia é complicado, né? Tem interiores aí, municípios que você sair de Manaus para chegar lá é 5, 6 dias de viagem, né? E os mais distantes, assim, mais tempo de viagem que já fosse. De barco, eu tô falando de barco. Não chega logo, né? Desafios assim, acho que Guajará, que esteve ano passado, Carauari, nós estamos com dificuldade de estar sem voo para lá. Então são 36 horas de lancha. 36 horas? Para o município. Isso na lancha, né? Na lancha. Convencional. Aí são dias e dias, né? Só que quando a gente chega em Carauari, a gente não fica no município. Nós vamos para as unidades de conservação, o Acari e Médio Purus, Juruá, aliás. Então aí é uma área gigantesca. Então, na primeira comunidade que nós fomos, foram 6 horas numa lanchinha, sentados, para chegar na comunidade onde já tem uma reunião. Então, são distâncias gigantescas. Nós criamos agora 2 assentamentos em Santo Antônio do Içá, no Alto Juí, né? No Alto Içá, no Juí. Então, lá, você vai para Tabatinga de voo, desce de lancha e depois vai na lancha para poder chegar lá no Alto Içá. Então lá, assim, é lindo, é um lugar paradisíaco, mas é um desafio chegar porque também tem a questão do custo. E nesse sentido, a gente tem muito apoio das prefeituras, porque muitas vezes a gente tem lugar que o nosso cartão do combustível não é aceito, ou a gente não tem recurso suficiente, a prefeito nos ajuda. Segura. É sempre feito em parceria para que o INCRA chegue lá na ponta. O importante é cumprir a missão, né? Sim. Como diz o popular, aos troncos e barrancos. Exatamente, né? Literalmente. No rio, na mata, na canoa, no barquinho para chegar lá na comunidade, né? Mas olha, Denis, eu acho que foi um prazer te receber aqui no podcast. Também. Podcast Fala PT. Você fica um programa bem descontraído, né? Sim. Fala PT, podcast Fala PT, que está pegando, hein? A gente está toda semana aqui recebendo as historiais. Você vai voltar conosco de novo para falar mais ainda é uma satisfação. das ações do INCRA, tá? E a gente aqui quer agradecer ao nosso técnico aí, o Kid, né? Que é o nome da computadora, que faz a coisa funcionar. É o Kid e o Alex, né? E dizer que foi bom. Queria só que fizesse as considerações finais para a gente dar um tchau aí Primeiro, assim, agradecer pelo convite, por estar aqui. A gente que tem essa identidade de esquerda, essa identidade petista, eu acho que a gente tem muito encantamento com o que faz, né, no nosso fazer. E poder compartilhar também, né, eu acho que é importante falar que nós estamos em curso novamente com um projeto de país, e esse projeto de país inclui desenvolver a Amazônia com sustentabilidade. Então, a minha missão como professor e missão hoje lá no INCRA é essa. Eu tenho feito lá, tentado fazer uma gestão
dentro dessa perspectiva pedagógica, né, de construção coletiva. E estar aqui nesse momento é muito importante. E reforçar e reenfatizar as parabenizações por esse espaço, que é um espaço de democracia, de informação e de construção de um projeto de partido para a gente também. Eu dou parabéns à atual direção do partido, né? Está aqui o deputado Sinés, parabéns ao nosso deputado Sinés pela iniciativa. Essa iniciativa é ótima para divulgar as nossas ações, né? Você vai estar sempre aqui, os outros vão estar sempre aqui, e as ações dos programas, dos projetos do PT, tanto a nível nacional como estadual, a gente vai poder falar daqui, entendeu? Para a população saber o que o Partido dos Trabalhadores tem feito para a sociedade, para a população, né? E foi muito bom. Agradecer aos espectadores, né? Obrigado, Kid. Do Face, do Instagram e do YouTube, né? Tá? Pela audiência. Vamos aí, até mais. Abraço até a todos. Até o próximo podcast. Fala, PT!